O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que estão estudando aqui conosco o livro A Gênese, do senhor Allan Kardec, lançado em 1868, lá em Paris. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 8. Estamos estudando o capítulo 2, né, sobre Deus, e vamos encerrar o capítulo 2 hoje, aqui no estudo 8. Então, espero que vocês estejam bem dispostos, né, para a gente poder fazer um estudo bem legal. O que eu não souber aqui, depois vocês me ajudam, eu também vou procurar saber, né? É assim que a gente faz um grupo de estudos. Vamos pedir a Deus que nos oriente e nos conduza neste estudo, tá? Então, aqui está, né, a Gênese, estudo 8, e ainda, né, sobre Deus. Agora vai ser a vista de Deus, capítulo 2, itens 31 a 37, tá bom? É o que nós vamos estudar hoje. Então vamos começar aqui, como sempre falo, penso nas forças, nas bênçãos do nosso Pai. Então, a vista de Deus é um subitem que o senhor Allan Kardec coloca, né, aqui no estudo do capítulo 2 da Gênese, que é sobre Deus, né? Então vamos lá. Passaram aqui 2. Item 31. Uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos deixando a Terra? Tais são as questões que se apresentam diariamente. Eu não sei se você já leu o livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso desse. André Luiz conta que um espírito, né, desencarna, e ele é uma pessoa do bem, mas é uma pessoa simples, não tinha grandes conhecimentos teológicos, nada disso. Mas uma pessoa do bem, então ele mereceu toda uma assistência da espiritualidade no desencarne dele. A família o havia abandonado no hospital. Então, quando eles levam esse senhor para um pronto-socorro no umbral ainda, né? Lá num lugar bem tranquilo, mas dentro do umbral. E quando ele chega lá, que ele melhora um pouquinho, ele se vê diante daqueles enfermeiros, enfermeiras, médicos, né? E ele se sente no céu. Nossa, eu estou no céu. E aí ele fala que ele queria pedir uma audiência com Deus. Essa foi a coisa que aconteceu lá. Você guarda aí, Obreiros da Vida Eterna tem esse caso. Então, será que nós vamos fazer isso também? Quando a gente chegar lá no hospital, pedir uma audiência com Deus? Não te aconselho, não. Que são trilhões de trilhões, a irradiação do Pai a gente não suporta, não. Entendeu? A gente vai torrar, acabar. Então, fica com calma. Vamos devagar. Então, Kardec pergunta, será que nós vamos vê-lo, né? Depois que deixar a Terra, de alguma forma? Então, vamos ver aqui, olha. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vista e aos nossos instrumentos de análise, e, portanto, não duvidamos da sua existência. Então, nós vamos pegar pelas percepções, pelas lógicas, né? Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força de gravitação e não vemos esta força. Então, não precisa ver, às vezes, né? Você não precisa ver. Você sabe que existe. Como? Pelos efeitos. Existem os efeitos. Então, você sabe que existe. Para que eu vou querer ver Deus?
Se eu pego uma maçã, se eu pego uma laranja, um limão, estou vendo Deus ali, meu amigo. Se você não consegue isso ainda, faça um esforço, que você vai ver Deus ali. Porque quem que fez aquilo? Essa é a pergunta. Quem fez aquele limão, aquela laranja? Ah, foi o pé. E foi a natureza que fez o pé. Então você vai regredindo. Vai chegar uma hora que você chega no átomo. Depois na partícula, subpartícula, cordas, aí da onde vem tudo? Vem de Deus. Vem do fluido cósmico universal. Então aí você já fica sabendo que vem de Deus, não precisa mais esses questionamentos que não nos levam a nada, né? No item 32, as coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Apenas pela visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo material. Nossa alma apenas pode, pois, ter percepção de Deus. Vê-la ela imediatamente após a morte? É o que as comunicações de além-túmulo podem somente nos ensinar. Por elas sabemos que a vida de Deus só é privilégio das almas mais depuradas, e que bem assim pode possuírem, abandonando sua vestimenta terrestre, o grau de desmaterialização necessário, com qualquer comparação vulgar, falo-ão facilmente compreender. Olha, então se o espírito evoluído, o espírito como Jesus, né, esses sim podem ver Deus, porque eles têm capacidades para isso. Vamos deixar claro, espíritos crísticos podem ver Deus. Jesus falou, eu vejo o Pai face a face. Nós vemos Deus pelas percepções. Muitas vezes que acontece conosco, uma alegria muito grande, ou aquilo que a gente toca de material. Eu estou vendo Deus. Por hora é isso, tá, gente? Agora, vai ficar por aí só? Não. Nós vamos evoluir, vamos chegar a Cristo. Aí nós poderemos ver Deus. Mas, numa outra situação de pureza, nós precisamos nos purificar, né? E isso vai demorar um pouco, o tempo necessário. Nós precisamos de abrangência intelectual, moral, ética, que ainda o homem da Terra não se preocupa com isso. Nós estamos aqui estudando para entender como funciona e vamos ter essas informações e nos preocupar com elas, né? No item 33, aquele que está no fundo de um vale, envolvido por uma bruma espessa, não vê o sol, conforme, como dissemos anteriormente, pela luminosidade difusa, ele julga a presença do sol. Se ele escalar a montanha, à medida que se eleva, o nevoeiro se desfaz. A luz começa a ser cada vez mais viva, mas ele não vê ainda o sol. Quando ele começa a percebê-lo, ele está ainda coberto, porque o menor nevoeiro é suficiente para encobrir sua revelação. Apenas quando o ser completamente elevado, acima da camada brumosa que se encontra em uma atmosfera completamente pura, ele o vê em todo o seu esplendor. Olha que exemplo magnífico, né? Então, se eu estou num vale, como nós estamos no vale da Terra, né? Isso aqui a gente não vê nada de espiritual, muito pouco. Aqui é mais sensualidade, é mais dinheiro, é poder, né? É uns querendo ganhar dos outros, violência, homicídios, criminalidade. A gente está nesse nevoeiro. Então, para eu conseguir ver lá o sol, que aqui no nevoeiro é só uma expressão dele, muito parca, né? Eu vou ter que escalar a montanha. E não pode ter nevoeiro nenhum que perturbe a minha visão de Deus. Ou, desculpa, a minha visão de sol. Assim também em relação a nós a Deus. Então é preciso fazer essa escalada. Toda escalada demanda força de vontade, persistência, não é assim? Toda escalada depende disso. Esses alpinistas aí que eu digo, né? Tem que ter estratégia, não tem? Tem que ter certeza, tem que ter fé, tem que ter confiança plena. Aí vai escalando. Então, se nós quisermos ter esse encontro com o Pai, diretamente temos que escalar a montanha. E a montanha se chama evolução. Tá? Ainda no item 33, né, ele vai dizer, é da mesma forma, pois, que a cabeça estará coberta
por vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada. A cada véu que suspende, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu se dissipa é que percebe nitidamente as coisas. Minha gente, vamos pensar uma coisa aqui séria. A grande pergunta é essa. Eu estou interessado em entender isso? Sabe? Porque se eu não estiver, a espiritualidade pode trazer toda a lógica que para nós vai ser uma coisa passando. Você que está assistindo agora esse estudo, se pergunte, dá uma pausada aí no vídeo e se pergunte, eu estou interessado mesmo nisso? Porque aí você vai saber se você estiver interessado, como você deve agir. E se não estiver interessado, aí, claro, você tem o seu livre-arbítrio, mas eu te aconselharia a começar a pensar nisso. Depois você estuda a parábola do filho pródigo. O menino que saiu de casa, pediu as contas lá, saiu de casa, viajou o mundo afora, gastou tudo que tinha, passou fome, passou dificuldades. E quando ele viu que a coisa não dava para ele sozinho resolver, ele volta para casa. Aí ele vai encontrar um pai que o abraça, que o acolhe, né? Então, é assim também. Nós, às vezes, achamos que não precisamos de Deus. Que a gente está tudo muito bem, não precisa me envolver com isso. Mas, meu amigo, daqui a pouquinho o filho pródigo bate aí na tua cabeça, no teu coração. E você tem que voltar para casa. Então, não espere chegar a esse ponto. Volta antes. É o que eu estou te dizendo. É o que eu estou tentando fazer. Tá? O que eu estou tentando fazer é isso. Voltar para casa o quanto antes. Ainda, o é igual um licor, carregado de matérias estranhas. É confuso a princípio. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à sua visão. Então, aí está, né? O licor, né, para ele ser essa bebida, né, apreciada, ele tem que passar pelo processo de depuração. Assim também nós temos que passar pelo processo de depuração. Agora, veja você, se eu não abro mão daquilo que eu quero muito e que é um vício, nossa, vai ser difícil. Você ainda bebe cervejinha, como você diz? É tão ruim que você chama de cervejinha, né? Então você ainda bebe isso, ainda bebe uísque, vinho, essas coisas. Isso pode até parecer social, né? Mas isso são tóxicos, toxinas que você manda para o organismo. Nós não precisamos mais de bebidas alcoólicas para dinamizar a mente. Elas foram muito úteis quando a gente estava no processo do início. A mente é devagar, né? Então essas bebidas ajudavam. Esses preparados químicos ajudavam. Só que agora não precisamos mais. Então a gente pega o vício. Então um copo de cerveja que você toma, você perde 5 minutos de vida. Um cigarro que você fuma é 15 minutos. Que sai uma droga, né, mais dessas agressivas. Né? Todas as drogas são agressivas. Imagina. Então, meu amigo, minha amiga, é hora de refletir. É hora de você olhar para você no espelho e dizer assim, rapaz, moça, você precisa disso mesmo? Você quer ficar permanentemente em cômputos reencarnatórios de baixo nível espiritual? Ou você quer fazer um upgrade na tua evolução? É a tua hora, meu amigo, minha amiga. Este estudo está nos ensinando, está nos ajudando. O licor, para quem gosta, né, não é bom? Para quem gosta deve ser delicioso, né? Quer dizer, sem álcool até bebo também. Mas, para chegar lá, né, tem um trabalho. Esses artesãos aí que fazem isso, essas artesãs, tem um trabalho imenso, né? Assim também nós com a nossa alma. A alquimia fazia isso, né? Ela mostrava que para você depurar, para você chegar a ouro, você tem que depurar, não é isso? Então vamos nos depurar. É o que vale a pena. Né? Assim,
o é a alma. O envoltório perispiritual, se bem que invisível e impalpável por nós, é por ela uma verdadeira matéria, bastante grosseira ainda para certas percepções. Este envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como os véus que obscurecem a sua vista. Cada imperfeição da qual se desfaz é um véu a menos, mas só o é após estar-se completamente depurada que ela desfruta a plenitude das suas faculdades. Quando nós temos um workshop que nós estudamos corpos áuricos, que é uma coisa fantástica, né? É necessário saber disso. Então a gente vai observar que a mônada, essa criação, essa criatura divina que somos, ela está obscurecida por vários véus, como diz ali ainda o slide atrás, né? Então, nós temos o corpo físico, do pretérico, temos o perispírito e o corpo mental. São 4 corpos inferiores. Isso obscurece imensamente a alma. Depois nós temos os 3 superiores. Vontade divina, amor divino, mente divina. É claro que outros têm outras colocações, eu gosto dessa, que é ser mais direta. Então, minha gente, somente quando tivermos colocado os nossos 4 corpos inferiores na altura dos 3 superiores, é que nós teremos uma visão mais ampliada. Temos que estudar isso. O duplo etérico, a importância dele, que quase ninguém sabe o que é duplo etérico, né? Então, quem sabe um dia a gente encontra e eu faço isso para vocês. Vamos pensar seriamente? Vamos estudar isso para a gente saber por que eu estou lutando por mim? Então não basta eu dizer assim, lute por você. Moralize-se, né? Não adianta eu te falar isso. Tem que explicar. E você tem que sentir a explicação. Tá bom? Então, aqui o texto do Gênesis é muito claro. Da Gênesis é muito claro. Ele fala o seguinte, olha, o que adianta a alma ser essa expressão divina se os corpos que circundam essa alma são corpos obscurecidos ainda? Pensa aí. Tá? Analisa aí. O Espiritismo, ele dá explicação para tudo. Então, ninguém precisa ficar na ignorância dos conhecimentos. Preciso tentar, preciso buscar e preciso querer aprender. Tá bom? No item 34, Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em toda a sua claridade, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é que eles estejam mais distantes que os outros. Como eles, como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino. Está todo mundo no fluido divino. Como nós estamos na luz. Somente suas imperfeições são véus, que lhe furtam a visão quando o nevoeiro estiver dissipado. Eles o verão resplandecer. Até lá, não terão necessidade nem de se elevar, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. A visão espiritual, estando desembaraçada das manchas, né, morais que os obscureciam, eles o verão em qualquer lugar que se encontrarem, nem que seja mesmo na Terra, porque está em toda parte. Então, aí que entra aquela questão, né? Será que eu estou pronto para a minha moralização? Então, quando eu tiver clarificado pelos entendimentos superiores, eu posso ver Deus em qualquer lugar. Sentir Deus em qualquer lugar. Eu não preciso de nenhuma dessas galáxias que tem por aí, nenhum universo aí fora. Não preciso. Eu estarei perto dele, porque eu percebo ele,
pela minha clarificação de moralidade. Agora, meu irmão, meu amigo, minha irmã, enquanto você estiver pensando em cumprir metas para ganhar mais dinheiro, para ter postos melhores, para poder fazer um monte de coisa, às vezes perigosas para a sua moralidade, né? Para a sua evolução, para a sua saúde física, enquanto estivermos assim, vai ser difícil. Enquanto estivermos ligados à criminalidade, porque a criminalidade ela não é só exercida por aqueles que pegam uma arma e matam alguém, né? Tiram a vida física. A criminalidade está na nossa presença deletéria, sabe? No nosso olhar esquisito para uma criança. Cuidado com as crianças, tá, gente? Muito cuidado. Jesus falou que Deus deposita na criança uma esperança enorme. Não vá você conspurcar aquilo. As meninas, até a puberdade, elas trazem uma energia na glândula pineal que as protege, que as fazem crescer até chegar o momento delas começarem a apropriar da sua própria sexualidade, que já é milenar nela. Então, essa energia se dá o nome de néctar. Os meninos também trazem essa energia, protegendo-os. Dá o nome de seiva. Aquele ou aquela que botar a mãozinha no néctar ou na seiva, ele está sujeito ao aumentar consideravelmente o padrão energético do corpo dele, a ponto dele chegar à loucura. Porque aumenta desordenadamente o padrão energético. Nós temos um padrão energético. Ainda poucas pessoas pensam nisso. Mas isso tem um fluxo nesse padrão energético. E são energias masculinas, femininas, que se entrelaçam, fazendo oitavas, enfim. Se eu mexo num lugar desse, de uma criança, eu aumento o meu padrão energético muito, porque a criança está mais concentrada a energia, né? Então, um concentrado energético. Aquilo entra em mim, me desorganiza completamente. Então, amigo, amiga, não entra nisso. Não fica aí falando que pode sexualizar criança. Não faça isso. Você não entende essas coisas. Como é que você pode dar uma opinião dessa? Desculpe te falar assim. Mas, olha, tem um livro que explica isso. É um livro de 700 páginas. Eu já li esse livro 3 vezes. É difícil de ler. Não é nada fácil. Então, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando periferia do livro. Foi o que eu consegui pegar. Agora, você não pegou nada disso. Né? Então, não aceita isso. E não deixa as escolas fazerem isso com teus filhos. Se tem alguma escola dessa aí querendo fazer isso, não deixa. Tira teu filho de lá, põe para outra escola. Ah, mas aquela escola é famosa. O que vai ser? Uma escola famosa que promove o erro? Eu vou deixar meu filho e minha filha lá? Olha, tome cuidado, tá, meu irmão, minha irmã, porque na condição de pai e de protetor dessas crianças, você será cobrado ou cobrada. Eu tinha que falar isso, tá? No nosso estudo aqui. Tá bom, meu amigo? Vamos continuar no nosso próximo item, que é o 35, né? O espírito só se depura com o tempo, e as diferentes encarnações são os alambiques ao fundo dos quais deixa cada vez algumas impurezas. Em deixando o seu envoltório corporal, ele não se despoja instantaneamente de suas imperfeições. É porque ocorre que, depois da morte, não vem mais Deus que dê sua vida, mas à medida que se purificam. Eles apresentam uma intuição mais distinta. Se não vem, compreendo-no melhor, a luz é menos difusa. Então, às vezes a gente desencarna e vai para uma colônia espiritual que tem assim, uma projeção grande. A gente consegue ir para lá. Não? Uma coisa que a gente fez aí, que nos sustentou uma ida para lá. Lá a visão de Deus é completamente diferente da nossa aqui. Então tudo aqui é muito imponderável, né? Muito, como é que eu falo?
é muito mutável. Então, a minha visão de Deus hoje pode acabar amanhã, se eu desencarno amanhã, eu vou para um lugar desse. Então, deixa a sua mente flutuar nessas grandes possibilidades do futuro. Não se deixe prender por falácias. Tem muita gente aí que fala muita coisa, sabe? Então, não vai por isso, não. Tudo que chegar para você, você analisa. Veja se tem lógica e justiça. Assim que eu faço. Eu só vou aceitar se tiver lógica e justiça. E se uma coisa vier embutida em outra, eu vou analisar todas as outras. Se são 10, por exemplo, tiverem 9 verdades e uma mentira, eu vou descartar. Como diz Kardec. Por isso que a doutrina espírita, a codificação, é muito boa, é perfeita. Porque ele foi analisando ponto por ponto. Então, assim nós temos que fazer com as nossas vidas, né? Tomando cuidado para que a gente não aceite qualquer coisa. Né? Mas vai ter uma festa, gente do céu. Eu tenho que ir na festa. É da minha cunhada, é não sei de quem. E vai rolar uma bebidinha. O que tem o bebê socialmente? Não tem nada, você vai fazer o que você quiser. O problema é depois. Né? Então, Joana de Ângeles, vou deixar um recadinho dela para nós. Né? Tudo que você for fazer, meça antes as consequências do ato. Meça antes. Uma bebida alcoólica, num primeiro gole, você pode se tornar alcoólatra. Eu trabalhei com isso durante 15 anos, dando palestras sobre alcoolismo. Né? Meu amigo, minha amiga, isso é um perigo, você não tem noção. Eu vi cenas, sabe, muito tristes, de alcoólatras. Eu vivi situações com este assunto extremamente delicado, que é onde eu pude entender. Por isso que eu falo hoje para você, não brinque com álcool. Não brinque com bebida alcoólica. Eu vi cenas terríveis de ver. Sabe? Pensei. Tá? Então, o espírito só se depura com o tempo. E as diferentes encarnações são os alambiques, ao fundo dos quais deixam cada vez algumas impurezas. Ora, se eu estou numa encarnação, o que eu tenho que fazer? Deixar por aqui impurezas. Então, se eu não cuido das minhas impurezas, eu vou chegar no mundo espiritual de que maneira? Impuro, impura, não vai valer a minha encarnação. Vai ser jogada fora. E aí eu perdi meu tempo. Olha, a dinâmica da vida é complexa. Se você perde tempo, ela te empurra, você tem que fazer 2 em 1. Você tem que fazer 2 numa encarnação. Então, não perca tempo, amigo, amiga. Sabe? Não perca. Vamos continuando, né? Ainda no item 35, ó. Então, pois, quando os espíritos dizem que Deus lhes impede de responder tal questão, não é que Deus os apareça ou lhes dirija a palavra para lhes prescrever ou interditar tal ou qual coisa. Não, mas eles o sentem, recebendo os eflúvios de seu pensamento, como lá nos chega a atenção dos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora nós não os vejamos. Às vezes, a espiritualidade não pode dizer para nós tudo o que a gente pergunta, ou então tem que esperar a maturação nossa para entender a resposta deles. Então, será que Deus aparece e fala, não, isso você não fala, não. Sabe aquele negócio de Deus apareceu para não sei quem, Deus mandou isso, Deus apareceu para Moisés no Monte Sinai? Moisés pegou o eflúvio, né? Pegou pensamentos. Agora, se veio direto de Deus, pode ter vindo. Deus está em todos nós, por que não veio? Nós não sabemos o que realmente aconteceu. Se foi uma espiritualidade superior que enviou aquilo, se foi Deus, desculpa, se foi Jesus. Então, amigo, a nossa relação com Deus tem que ser uma relação madura. Não pode ser uma relação infantil. O que o Paulo de Tarso falou? Quando eu era menino, eu falava como menino, vivia como menino. Agora eu cresci, sou homem, então eu falo como homem e vivo como homem. Então, a nossa relação com Deus, ela tem que estar mais amadurecida para a gente entender o valor da própria relação. Senão nós vamos jogar tudo fora. A gente pode ter uma intuição maravilhosa e não cumpri-la. E pode ser que Deus esteja falando para a gente.
Tá? Observa isso e veja até que ponto você está infantil ou mais ou menos maduro na sua relação com Deus. Tá? Infantilidade não dá mais. No item 36, olha, nenhum homem pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. Se este favor fosse concedido a alguns, não seria senão ao estado de êxtase, no caso em que a alma, estando desprendida dos laços da matéria, quando fosse possível, durante a encarnação. Um tal privilégio só aconteceria dalhures com almas de elite, encarnadas em missão e não em expiação. Vamos pensar sobre isso? Então, o que ele fala? Somente almas em êxtase poderia ter uma visão de Deus. Não sei como, mas uma visão de Deus. Mas ele fala que só almas em missão, almas mais elevadas, né? Não em expiação, como nós estamos. A gente não teria essa condição. Então você pode sentir a presença de Deus em você. Eu acredito que você sinta. Só que você tem que dar atenção a isso. Você tem que ler os sinais. A vida, ela mantém um diálogo permanente conosco. E esse diálogo pode estar vindo de Deus. Agora a gente perde tanto tempo com coisas fúteis, né? Com bobagens. A gente valoriza tantas coisas que já deveriam estar a parte das nossas buscas, dos nossos interesses pessoais. Por exemplo, uma delas é a sensação. A gente ainda está muito ligado à sensação, sabia? Sensação do frio, do quente, do macio, né? Ou não. Enfim, a gente está muito ligado às sensações. Não há essências. Não é? Você vê uma relação sexual, quase sempre as pessoas estão em busca de sensação, não de aprofundamentos. Porque o aprofundamento é que leva à plenitude. Existem estudos dos egípcios, que eu gosto muito, que eles dizem o seguinte, que quando o casal tem uma relação planificada de amor, de entendimento e de trocas, né? Trocas nobres, como diz Alexandre do Missionários da Luz, quando o casal tem um momento desse, e se tiver um filho no meio, esse filho virá com muito mais amplitude na sua vida. Então não é busca de sensação, é busca de planificação, né? Trocas de qualidades nobres. Isso que Alexandre fala para André Luiz. Troca de qualidades nobres. A gente está fazendo isso. Seja sincero. Não é uma coisa muito estranha? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você está com muita sede. Muita sede. Aí você toma um suco. Por exemplo, um suco de laranja. Você bebe aquilo de uma vezada só, né? Você nem pega a essência, o sabor, a temperatura, nada disso. Vai tão rápido, porque você está com sede. Então, cuidado quando você está muito afim de uma coisa, que a gente chama de desejo, né? Que desejo, eu quero aquilo. Então, cuidado, porque pode dar problemas. Tá? Busque mais pela vontade. A vontade ela é mais paciente, tolerante, ela é interessante. Né? Então, só os espíritos em condições assim de missões profundas, né, que podem ter esses momentos de êxtase, que isso já é normal para eles. Né? Mas, como os espíritos de ordem mais elevada resplandecem de um clarão encantador, é possível que os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, pasmado com o esplendor que os envolva, creiam ter visto o próprio Deus. Tal se vê perfeitamente um ministro tomado pelo seu soberano. Então, muitas vezes, a pessoa vê um espírito, esse espírito é um espírito resplandecente. Sabe? Aí ela fica assim, achando, falei com Deus. Né? Eu falei com Deus, ouvi Deus. E às vezes ele vê um espírito, né? Muito
muito mais próximo dele do que de Deus mesmo. Então, precisa tomar cuidado. Tem muita gente que vai muito no oba-oba, né? Que vai muito naquela coisa dos esplendores, né? Vai com calma, né? Que a gente pode resolver isso de uma maneira mais interessante. Tá? Sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos desse favor? Qual que seria, né? Qual a aparência? Né? Sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? É que a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como cegos aos quais se procura em vão fazer que compreenda o brilho solar. Você está querendo falar para o cego como é que é o brilho solar. Ele não vai saber porque ele não está vivendo essa encarnação, essa questão do brilho solar. Tá? Ele não viu isso nessa encarnação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente empolgada, né? Meu amigo, nada com empolgação. A empolgação é só para o início. Como Emmanuel fala isso, né? A empolgação é só para começar. Agora, para continuar, tem que ter elementos mais fortalecidos, essenciais. Então, muito cuidado. Então, assim, você pode estar vendo um espírito muito iluminado e achar que é Jesus, achar que é Deus, sabe? Achar que é seu pai, que é sua mãe, tem tudo isso também. Vamos com calma. Em tudo bom senso. Tem que ser tudo muito bem ponderado, sabe? Para a gente não cometer enganos e não virar chacota de ninguém. Mas preciso tomar muito cuidado para não criarmos ilusões, nem em nós e nem nos outros. Né? Então, Kardec pergunta, né? Qual seria, né? Essa figura, essa aparência de Deus, se eles apresentassem, né? Para os que foram dignos de favor, sobre a figura humana ou sobre uma luz? Então, a linguagem humana é importante para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como cegos, aos quais se procura em vão fazer que compreenda o brilho solar. Mas você pode sentir Deus pelas ações, né, dele em você mesmo. Tá? Nosso vocabulário está limitado à nossa necessidade de ir ao círculo de nossas ideias. O dos selvagens não saberia descrever as maravilhas da civilização. Então, se você falasse com o selvagem assim, lá na frente, vocês vão ver uma civilização bonita, sabe? Com prédios altos. Assim, você vai ficar tentando explicar para eles uma coisa que é impossível de explicar. Sabe? É impossível você explicar. Porque você não tem parâmetros para dizer isso para eles. Assim também, os espíritos superiores dizer para nós assim, a vida no planeta tal, que é um planeta celestial, é desse jeito, a gente vai ficar assim, não quero ir para lá, não. Porque a gente não tem noção do que é isso. Então eu preciso tomar cuidado, sabe, gente? Eu preciso, igual eu falei para vocês, nós temos que amadurecer para estudar essas coisas. Assim. Sabe aquela coisa da infância, sabe? Vai ter que ficar na infância. Nós vamos ter que crescer. Meninos e meninas virando moços e moças. E depois adultos. Para começar a entender essas coisas. Senão, meu amigo, vai passar. Você assiste esse vídeo aí e nunca mais vai ver. E nunca mais vai pegar o livro Angélicos, que você já acha que já estudou. Não, isso é para sempre. Isso é para estudar sempre. Por isso que eu te falo, compartilhe esse estudo para o seu amigo, né? Para a sua amiga, porque eles precisam saber dessas coisas, sabe? Isso é muito importante para nós. É muito importante para o crescimento ético-moral do mundo. Muito importante. Tá? Bom, anota aí porque é importante.
professor aí está dando uma liçãozinha para nós. Vamos ver o que ele traz para nós, tão importante assim, né? O Confúcio, né? Ele nasceu em 550 a.C. e desencarnou em 478. Ele viveu 78 anos, né? 50 com 28. Com 22, 72 anos. Então, ele diz o seguinte, ó, crenças asiáticas, a partir de Confúcio, afirmam que o conhecimento humano não alcança nem compreende Deus, porque este é infinito e aquela é limitada ou finita. Então, Confúcio falava lá para... Você sabe que Confúcio ele dava muitas aulas sobre sociedade, né, ajustando o pessoal lá ao meio social. Então, ele era político também, né? Então, ele falava, olha, a gente não compreende Deus porque Deus é infinito e nós somos finitos. Muito limitados, né? Bem. Então, isso aí é bem sério, né? Eu quero sair disso, você não quer, não? Eu quero ampliar minha visão. Uma outra conotação da filosofia asiática é que existe uma corrente que admite que Deus tenha criado o universo para combater o mal. Você acredita nisso? Que Deus tenha criado o universo só para combater o mal? Então o mal existia antes dele. Isso não existe. Lembra que eu falei para vocês? Do 0, parte para 1, para 2? Então o mal é criação humana, não de Deus. E não de antes de Deus. Porque se fosse assim, teriam 2 deuses, do bem e do mal. E não tem. No próximo capítulo nós vamos estudar o bem e o mal. Então, isso é que nós temos que estar atentos, né? Para não cairmos nessas armadilhas de retórica, de dialética. Muito cuidado com isso. E tem gente que afirma um negócio desse, aceita, né? Então Deus criou o universo para combater o mal. Então tem demônio, né? Tem Satanás. Aí vai nessa leva terrível, né? Não vai funcionar. Naquela época, definia-se tudo que não fosse sólido como sendo fluindo, incluindo as energias, como a eletricidade, que mais daí o conceito de fluido perispiritual, atualmente dito energia parapsíquica. Houve uma evolução. Sabe o que acontece, gente? Uma coisa que não sei se você consegue, né, entender. Eu até já falei aqui num dos nossos estudos. Quando chega essa civilização pós-diluviana, essa civilização de, 6.000, 7.000 anos atrás, para cá, a gente vai perceber que eles já tinham muitos conceitos profundos. Que a gente atribui isso aos espíritos exilados que trouxeram, à espiritualidade, né, que trazia aquilo, que explicava, mas também eram promessas muito simples, né? Ou então as grandes civilizações que estiveram antes, e já tem até prova das existências delas, 30, 40, 50 mil, 500 mil anos atrás, até chegar onde nós começamos o nosso estudo. A escrita, né? Aquela coisa lá. Então, amigo, muita coisa já foi dita em todos os tempos. E nós não pegamos. Né? Aqui uma coisa que eu queria deixar para vocês, né? De que é feito o universo. Os estudos atuais levam os pesquisadores a concluir que existem 73% de vazio no universo e 27% de energia. Esse vazio pode ser aquilo que Kardec definiu como fluido inteligente, porque, de fato, pelos observatórios astronômicos, daí surge a atuação de agentes estranhos ao universo, dando-lhe formas, como no caso estudado da formação planetária em torno da estrela Alfa Centaurus. Essa ideia do vazio leva à figura de um tanque cheio de espuma de sabão. É como se esses espaços fossem preenchidos pela espiritualidade. Então, a energia escura é 73%. Isso aqui é o universo, tá? Esse vão aqui, ó. É o universo.
23% é matéria escura, que é aquilo que eu já falei para vocês, que deve ser as ressonâncias dos astros, dos planetas, das estrelas, né? O mundo espiritual desses locais. E 4% é a matéria bariônica, que é o que a gente vê. Estrela, planeta, tudo aí que está à nossa vista, e nós. Então, esse é o universo. Só 4% é que a gente vê. Os outros não vemos, não sabemos, não temos a menor ideia. Pode ser que a matéria escura seja os mundos espirituais dos astros. A Terra tem o seu mundo espiritual, Marte tem, e todos os planetas têm. Vamos imaginar isso, né? Todo sistema tem. Então, seria essa matéria escura. E a energia escura é o fluido cósmico universal, que tem atividades lá, só que nós não vemos, porque são atividades muito sutis. Né? Então, o universo visto por nós é só 4%. Como é que a gente vai definir coisas, gente? Como é que nós vamos ter condições de definir coisas com essa visão tão tacanha que nós temos? Analisa isso, se você consegue fazer isso. Né? Analisa. Deixei para você refletir sobre essa informação, tá? Então, tem a tal mecânica quântica, né? De fato, só após os estudos de Planck, de 1901, sobre as emissões quânticas, é que se pôde ter uma ideia mais precisa do que eram esses fenômenos. E a última revisão da Gênese, feita por Kardec, data de 1868, quando saiu sua terceira edição, a oficialmente adotada pelos verdadeiros espíritos. Que tem uma coisa aí que eles lançaram, né, de uma revisão da Gênese, mas que não está pegando. Assim, o movimento não aceitou muito. Então, nós temos que usar essa daí mesmo. Então, naquela época, Kardec já falava de coisas muito profundas, que só mais tarde a ciência veio trazer informações. Né? Essas emissões quânticas, essa coisa, né, que Kardec coloca das ressonâncias dos astros. Né? Então, você vê como que nós temos uma doutrina que avançou no tempo. Os estudos de Pasteur sobre microbacteriologia datam de 1870 em diante, quando ele descobriu a causa da fermentação da cerveja. Então, quer dizer, Kardec escreveu a Gênese em 1868, tá? Então, foi em 1868 que Kardec escreveu a Gênese, bem antes de Pasteur começar a fazer os estudos, né, sobre microbacteriologia. Kardec já falava de todas essas funções, né, micros, que nós estamos envolvidos com ela. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Precisamos, né, de buscar essas informações e entendê-las. Muito bem. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, estudo de número 8. Continuaremos no próximo estudo, o de número 9. Onde iniciaremos o capítulo 3, o bem e o mal. Hoje nós estudamos o capítulo 2, itens 31 a 37. E aí eu digo para você, faça a sua revisão. Tá? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Você vai me dizer se isso tudo está sendo útil para você. Eu não vejo comentário nenhum lá no YouTube, né? Eu fico procurando comentários, ninguém fala nada. Meu amigo, a gente que faz um trabalho desse, que a gente também é muito limitado, né? A gente quer saber, né, como é que isso chega às pessoas, se isso ajuda. Então, dá aí a sua opinião. Olha, eu não gostei por causa disso, a sua maneira de explicar não é boa. Enfim, fala alguma coisa para a gente ter uma ideia de como está indo o estudo. Sabe? Eu não vejo assim, ninguém fala nada. Às vezes tem 40, 50 visualizações, mas ninguém fala nada. Será que está sendo útil? Aí eu peço a você esse carinho, né? Para com isso tudo. Fala para a gente. Nós estamos fazendo dentro daquilo que nós entendemos que seja certo, né? Pegando todas as informações do livro Gênesis. Você vê que eu não salto nenhum parágrafo. Mas será que
na análise eu estou sendo certo? Estou sendo útil para você? Então, meu amigo, minha amiga, eu gostaria muito que você me ajudasse nisso. Tá bom? No próximo momento nosso, estudo de número 9, vamos começar o capítulo 3, né? O bem e o mal. Um estudo muito interessante que Allan Kardec fez e que a gente, com certeza, vai tirar um grande proveito dele. Então, fique com Deus. Até esse nosso próximo estudo. Tchau! Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.